Olá pessoal, bem-vindos ao Direto ao Ponto Inconstitucional. Eu sou Valquíria Ortiz e hoje nós vamos falar sobre uma matéria que saiu no Estadão, dia 26 de maio. A matéria tinha o seguinte título: Decreto autoriza requisição de veículos particulares durante a greve dos caminhoneiros. E a matéria dizia assim, que o Michel Temer, ele assinou um decreto que autoriza o poder público a requisitar veículos particulares necessários ao transporte rodoviário de cargas consideradas essenciais e que estavam sendo afetadas pela greve dos caminhoneiros. Esse decreto ele foi publicado numa edição extra do Diário Oficial e continha também uma outra informação bem importante. O texto ele autoriza também o ministro do Estado a determinar que servidores públicos habilitados, entre eles os militares das Forças Armadas, pudessem conduzir esses caminhões para o transporte de cargas. Bem, então a gente está aqui falando da requisição. O que é afinal a requisição? Quem dá a resposta para a gente é a nossa Constituição. Então vamos abrir a nossa Constituição, artigo 5º, inciso 25. Se você não está com a sua Constituição, eu leio aqui o artigo para você, o inciso para você. Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Então, a requisição ela significa o quê? A utilização pelo Estado de bens móveis e imóveis ou mesmo de serviços prestados por particulares em situações de iminente perigo, que é o caso desse decreto. O que nós tínhamos? Nós tínhamos a paralisação dos caminhoneiros e com isso o desabastecimento de hospitais, de grandes centros de distribuição, o que estava afetando tanto a população quanto a prestação de alguns serviços públicos, como os hospitais públicos, a falta de refeição para os doentes ali internados, e o que foi noticiado pela televisão. Então, em situações de urgência, de necessidade, o poder público ele pode agir, invadindo aí, utilizando um bem particular. Vejam que o decreto ele autoriza, aqui a primeira parte do decreto, ele fala que é possível utilizar veículos particulares para fazer o quê? O transporte das cargas. E também o decreto, ele também autorizava a que servidores públicos pudessem eles mesmos dirigir, com base então no poder de polícia, de regramento, esse poder de império que a administração tem sobre nós. Então, o que nós temos que lembrar na requisição? Não é qualquer situação, são situações de urgência, de emergência, de necessidade. Nesse momento, a administração vai fazer o quê? Com base no seu poder de império, ela vai utilizar bens imóveis, móveis ou até mesmo serviços. Que serviço que a administração pode utilizar? Por exemplo, na eleição, quando ela te convoca para ser um mesário, ou no tribunal de júri, os jurados. Isso é uma forma de requisição. Agora, e se houver dano? Há indenização? Sim, se causar um dano, haverá indenização posterior. Então, primeiro a administração vai lá, ela usa o bem ou você presta um serviço. E no caso dos bens móveis ou imóveis, se houver algum dano, daí sim ele é indenizado. Então, vejam que o decreto, ele explica bem essa situação da requisição, ele mostra a utilização do Estado na propriedade, no caso os caminhões, permitindo até que servidores dirijam esses caminhões e mostra que a requisição é numa situação de urgência. Então é um bom exemplo para a gente entender o que é a requisição, que é uma forma de intervenção do Estado na propriedade. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui na análise da requisição
e eu desejo para vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus, um grande beijo.